Amém, irmãos? Graças e paz a todos. Eu espero que estejam todos bem. Muito feliz de poder estar aqui com vocês nesse culto, podendo ajudar de uma certa forma e podendo ser usado por Deus, né, na vida dos irmãos. Irmãos, eu peço que você já abra sua Bíblia lá no Salmo de número 8, por gentileza. Salmo de número 8. Trazer uma reflexão para nossas vidas. Amém. Salmo capítulo de número 8. A gente vai estar lendo ele por completo. É um salmo pequeno, só tem 9 versículos. Dá para a gente ler tranquilamente. Amém. Vai nos dizer o seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-no, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Meus irmãos, peço que você curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, somos gratos, Pai, ao Senhor por ter nos trazido até esse lugar, Deus. O Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos trouxe até aqui para louvar e para bendizer o teu santo nome, Deus. Somos gratos pela vida de cada irmão que está aqui. Somos gratos pelos louvores que foram entoados essa noite, pelas orações. Mas te pedimos, Deus, que nesse momento, de forma humilde, o Senhor venha falar ao coração do teu povo. Que o Senhor possa me usar como instrumento teu. Que teu Espírito Santo venha abrir os corações, Deus, e venha depositar essa tua palavra, Deus. Que nós possamos sair daqui mais cheios do teu Espírito Santo e mais maravilhados, Deus, com a tua grandeza e com a tua glória, Deus. É assim que nós te oramos e já te agradecemos, para a honra e glória de Jesus. Amém. Bem, irmãos, e o tema para a minha ministração é o Criador que não se esquece da sua criatura. O Salmo de número 8, escrito por Davi, tem uma grande ligação com os primeiros capítulos do livro de Gênesis. Então, quando você pega a Gênesis ali no capítulo 1, capítulo 2, também um pouco do capítulo 3, você vai ver que ele está correlacionado com Salmos do capítulo 8. Você vai ver falando ali sobre a criação, e aqui no Salmo capítulo 8 você vai ver o salmista Davi relatando algumas coisas sobre a criação de Deus. E além de ser citado também por Jesus no capítulo 21 de Mateus, e pelo autor de Hebreus, do livro aos Hebreus, Cartas aos Hebreus, o capítulo 2. Então, esse Salmo de número 8, ele é muito citado no Novo Testamento, principalmente por Jesus Cristo. E, irmãos, provavelmente o salmista estava num contexto de guerra e perseguição, mas mesmo assim ele louva o Senhor por sua grandeza e compaixão. Eu acho muito interessante quando a gente pega alguns salmos de Davi, que tem justamente esse contexto de perseguição, de lutas, e você vai ver que na maioria dos salmos de Davi, ele vai estar louvando ao Senhor. Até um pouco contraditório, Eu, um tempo atrás, estava comentando com os irmãos, porque para o ímpio, quando geralmente vem batalhas, eles costumam correr do Senhor. Mas os cristãos, quando vem batalhas, eles costumam se aproximar mais de Deus, Então, Davi se aproxima mais de Deus aqui, louvando, Então, louvar o Senhor é uma grande maneira para você superar suas batalhas. Grave isso, primeiramente. E no verso 1 do Salmo 8,
o salmista Davi nos diz o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. E, irmãos, é interessante notar que Davi usa dois nomes para falar sobre o Senhor. O primeiro, ele descreve com todas as letras maiúsculas. Na minha tradução, que está aqui exposta, você vai ver que ó Senhor vai estar em tudo em caixa alta, certo? Tudo em letra maiúscula, que no original significa Yahvé, que é o nome pelo qual Deus se revela a Moisés, trazendo o sentido que Deus é eterno. Então, quando ele fala ó Senhor, ele está se referindo ao único Senhor que é eterno e aquele Senhor que é reconhecido como eu sou, né? Citado muito por João no seu evangelho, né? Então, esse grande eu sou é justamente a pessoa que Davi está se referindo. Já no segundo, ele usa apenas o primeiro S em maiúsculo. Você vai ver aí, Senhor nosso, que ele vai usar apenas o primeiro S maiúsculo. E no original, a palavra usada aqui é Adonai, que traz o significado de mestre, senhor, governante ou proprietário, né? Então, quando ele fala ó Senhor nosso, é como se ele dissesse ó proprietário nosso, ó rei nosso, ó, ele traz uma propriedade, né? Ele traz uma particularidade, né? Esse Senhor, ele é o Senhor de Davi e o nosso Senhor também, o nosso governante. Davi deixa claro, irmãos, que por mais que exista reinados terrenos, Deus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, né? Como a gente tem escrito na Bíblia. Ele é o único Senhor e o único Rei que reina soberano de geração em geração, né? E é muito interessante que ele até fala aqui, né, no versículo 8, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, o teu nome, né? E isso é muito interessante, né? Porque quando você vai ver reinados dos reis, por exemplo, da Espanha, o rei da Inglaterra, ele só pode reinar na região da Inglaterra. O rei da Espanha, ele só pode reinar na região da Espanha. Mas esse nosso Senhor, ele é o rei de toda a terra. Então, o seu reinado, ele não é denominado em um local só, mas ele reina sobre tudo e sobre tudo. Por isso que ele fala, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, né? O reinado do Senhor não tem fim. Ele se espalha por todas as terras. E por mais, irmãos, que de fato Deus governe sobre tudo e sobre todos, nem todos se submetem ao seu governo. Apenas aqueles que têm Deus como seu Senhor pessoal buscarão cumprir os seus decretos, né? Nós somos escravos do Senhor, porém livres, né? Você pode notar que Ele é o Senhor de toda a terra, mas nem toda a terra quer obedecer à vontade e os deveres que o Senhor nos submete, né? Mas só o seu povo, só o povo de Deus é que vai buscar cumprir o decreto do Senhor, né? E é muito interessante a gente falar que nós somos escravos, porém livres, né? Eu vi essa frase na internet, eu achei muito interessante, porque Herbert Campos Júnior, né, o pastor conhecido, ele um dia estava comentando sobre isso no Instagram, né? Ele falando o seguinte: você vai sempre estar debaixo de alguma escravidão. Ou você vai ser escravo do pecado, ou você vai ser escravo de Cristo. Mas não tem como você deixar de ser escravo, né? Ou você vai servir a um Deus, ao Deus desse século, ou você vai servir aos deuses dos deuses. Então, toda a humanidade vai estar constituída assim. Uma parte vai estar sobre a escravidão. E essa escravidão não é escravidão obrigatória, né? Obrigada, nós somos escravos livres. Por isso que eu disse, escravos, porém livres, não é porque nós somos escravos, porque nós servimos a esse Deus, né? Nós depositamos toda a nossa confiança em Deus e queremos fazer as vontades do nosso Deus. Porém, nós somos livres. Nós somos livres do quê? Do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Então, nem todo mundo está debaixo desse governo querendo obedecer. Mas o salmista continua no versículo 2, ele tem uma fala muito interessante. Da boca de pequeninos e criança de peito suscitasse força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Irmãos, ao lermos o versículo 2, fica claro uma coisa para mim e para você, que Deus não trabalha segundo o entendimento humano.
Essa é a coisa mais clara que ficou para mim quando eu analisei esse versículo 2, lendo comentários e observando. É que Deus não trabalha segundo o entendimento humano. Você já parou para pensar que muitas das vezes a gente faz planos? Por exemplo, com tal idade eu quero me formar, tal idade eu vou entrar no meu primeiro emprego, tal idade eu vou comprar o meu carro, tal idade eu vou casar, e assim, assado. E no final das contas não acontece nada do que a gente planeja. Como se Deus dissesse, não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito, porque eu não trabalho segundo a sua ótica. Então esse versículo 2, ele fala justamente isso para mim, ficou muito claro para mim. Deus não trabalha segundo a minha e a sua ótica. Muitas das vezes coisas que para nós é impossível, para Deus basta um estralar de dedos, né? Então, Deus não trabalha, irmão, segundo o entendimento humano. O salmista diz que Deus usa crianças e bebês que precisam do leite materno, ou seja, seres frágeis e dependentes para calar a boca dos seus inimigos. Olha só, você já parou para pensar? Imagina um exército grande e poderoso. E Deus usa crianças de colo, e, que se amamentam, né, que precisa do leite materno, e crianças pequenas para calar os seus inimigos. Já pensou? Que coisa absurda, né? Como é que seres tão frágeis e tão dependentes podem calar um grande exército, né? Por quê? Porque é Deus que opera na vida dessas pessoas. E você pode se perguntar, mas por que ele age dessa maneira? E a resposta é, para mostrar que o poder, a força e o domínio pertencem somente a ele. Que ele não depende de você e nem de mim para nada. Né? E a gente vê justamente Deus usar crianças para mostrar isso. Deus não depende de mim e de você. Né? Deus não depende de nós, irmãos, para nada. Não se preocupe. Tem muita gente que pensa, já viu aquelas pessoas soberbas que dizem assim, ó, se eu não for para a igreja, se eu não dirigir o culto, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, a igreja não anda. Né? Como se a igreja dependesse de um e de outro. Não, Deus nos usa para que a igreja, para que a obra do Senhor continue. Mas ele não depende de mim e de você para nada. E deixa eu lhe contar um testemunho, como fala o nosso pastor, o pastor agora da congregacional, esqueci o nome dele, rapaz. Pastor Tony Mohamed. Pastor Mohamed, a gente gosta de brincar, chama ele pastor Mohamed. Ele diz assim, eu vou te contar um testemunho. Deixa eu te contar um testemunho. Certa vez eu estava meditando naquela passagem de Mateus, que fala que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Não sei se os irmãos vão se lembrar dessa passagem. E eu comentava em casa com minha esposa, digo, amor, eu vou pregar nesse texto. E eu estudava o texto, mas mudava, daqui a pouco já pregava em outra coisa, e estudava o texto. Até que certo dia foi convidado um pastor para pregar lá na igreja. O nome dele é o pastor Marcos. E ele justamente usou o texto de Mateus para pregar. Justamente o texto que eu queria pregar lá na igreja. E não preguei. E uma coisa Deus falou no meu coração quando ele pregou aquele texto. Era como se o Espírito Santo dissesse assim no meu coração. Se você não faz, vai ter alguém que eu vou usar para ir lá e fazer. E eu fiquei tão envergonhado com aquilo que eu disse, meu Deus, eu tive tanta oportunidade de ter pregado no texto, um texto tão magnífico, e o Senhor usou outra pessoa para pregar, porque eu me acovardei, porque eu me omiti. E isso Deus me ensinou. Eu não preciso de você para nada. Eu posso levantar outra pessoa a qualquer momento para vir e pregar a minha palavra, se assim eu quiser. Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não faz, vai ter alguém que Deus vai levantar para fazer. Não se preocupe. Não fique com essa soberba nunca no seu coração. Amém? E não foi assim, irmãos, que ele fez ao usar o pequeno Davi para destruir Golias? Né? Olha para a ótica humana, um grande Golias e o pequeno Davi. Né? Se fosse hoje em dia, era como se pegasse um lutador de MMA, né? ou de UFC, e dissesse assim, vamos pegar esse baterista e vamos botar no ringue contra o lutador de UFC. Quem é que vai ganhar? O lutador de UFC ou o baterista? Todos nós ia dizer que o lutador de UFC, obviamente. Né? Então Deus usa o pequeno Davi para destruir o grande Golias. Não é a ótica humana, perceba bem. Esse mesmo Deus usou 300 homens para destruir um grande e incontável exército de midianitas. Quem aqui lembra daquela passagem dos 300, né, da batalha de Gideão, né, que vai estar lá, se eu não me engano, no livro de ou é Levítico ou é Juízes. Eu sou muito ruim de decorar, vocês sabem, capítulo 7. Então, vai relatar que Deus, muito soberano, ele diz assim, ó Gideão, junta o povo e tem muita gente.
Ele diz assim: é capaz de, se vocês ganharem a batalha, vocês disserem que vocês ganharam pela força de vocês. Então eu vou mostrar isso, então eu vou mostrar para o povo de Israel que não é pela força deles. E ele vai mandando sair gente, sair gente, sair gente, e no final só sobra 300. E a Bíblia vai dizer, é muito interessante, que o exército de midianitas era tão grande que era como se fosse uma peste de gafanhotos, né? De tanta quantidade de tão numeroso exército que era. E Deus usa apenas 300 pessoas para destruir aquele exército, mostrando que o poder e a honra e a glória nunca vai ser dada para mim e para você, mas sempre para Ele. E Ele mesmo se fez carne, se fez frágil ao ponto de depender de cuidados de pessoas para que assim pudesse vencer o pecado e o inimigo das nossas almas. Olha só, o próprio Deus, quem diria que uma pessoa vindo lá de Jerusalém, né, daquela região ali da Galileia tão pequena, né, Belém, né, da cidade de Belém, que o pessoal vai dizer que não dava nada por Belém, um filho de carpinteiro ia vir e ia salvar o mundo, né? Ia dar a sua vida para tirar o pecado do mundo. Irmãos, Deus usa as coisas tolas desse mundo para confundir os sábios. É bem verdade esse versículo. E do verso 3 ao 4, vamos pegar já mais uma grande porção, diz o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visistes. Só até aqui o versículo 4. Né? E, irmãos, os cientistas afirmam que existem mais estrelas no espaço do que areia em toda a Terra. Você já ouviu falar nisso? Se você pegar ali, faça uma proposta a você, tem um monte de areia ali na frente. Se você pegar a sua mão, encher de areia e começar a catar grão por grão, vai chegar um momento que você vai se perder num punhado de areia, como a gente fala no interior, num punhado de areia, num mói de areia. Agora imagina toda a areia que existe no mundo. Os cientistas vão dizer que existem mais estrelas no céu do que toda a quantidade de areia que existe na Terra. Que interessante, né? Eles também afirmam que o planeta Terra está na posição ideal em relação ao Sol. E se não fosse assim, era impossível existir vida na Terra. Ou seja, esse tempo todinho que existe Terra, que existe mundo, o planeta Terra está girando na órbita do Sol, né? Vai dizer na órbita do Sol, né? Gira na órbita do Sol, na mesma posição, de maneira que se ele for um pouco demais para frente, a gente morre tudo queimado, e se ele for um pouco demais para trás, a gente morre tudo congelado. Então, esses anos todos que existe mundo, Deus sustenta o planeta Terra girando em torno do Sol na mesma posição, para que eu e você estivesse aqui vivo. Já parou para pensar nisso? Né? E Davi, irmãos, ele olha para tudo isso, né? Não obviamente para a vista da tecnologia que nós temos hoje, né? Por exemplo, quando eu estava vendo esse texto, eu tive a grande curiosidade de ver as câmeras da NASA. E tem no YouTube a NASA lá transmitindo o universo lá, né? O espaço ao vivo, 24 horas por dia, né? E eu fiquei olhando aquilo ali, aquele universo cheio de estrelas, e eu fiquei maravilhado com o tamanho do nosso Deus, né? Fiquei parecendo criança. Parecendo meu filho. Meu filho, quando vê uma lua muito grande, ele fala: oh, a lua. Eu fico desse mesmo jeito, igual criança vendo tudo aquilo. E Davi, irmãos, provavelmente ele estava ou num campo ou em um deserto. E imagina a seguinte cena: é como se Davi tivesse deitado de noite, olhando para todas aquelas estrelas no sol. Ele fala, Davi olha para o céu e contempla a lua e as estrelas e pensa: quem é o homem comparado a tudo isso? É o que ele fala aqui. No versículo 3 e 4, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, ou seja, tudo isso, Deus, quem criou foi o Senhor, a lua e as estrelas que estabelecesse para ela estar nesse determinado lugar, o que é o homem? Ou seja, o que é o homem comparado a tudo isso que você criou? Né? E a resposta óbvia é o quê? Nada. Quando a gente se compara com tudo que Deus criou, a gente é como se fosse um grão de areia perdido num grande espaço. Nós somos nada comparado a tudo aquilo que Deus criou. Na verdade, irmãos, nós somos sim. Nós somos mentirosos, nós somos idólatras, nós somos amantes de si, nós somos invejosos, avarentos, pó da terra. E mesmo com todas essas coisas, Deus se importa e se lembra do homem. Já parou para pensar? A gente faz tanta coisa de errado contra Deus e Deus mesmo assim se importa conosco.
Ele tinha tantas outras coisas, né, para se importar. Deus está aqui se importando e cuidando de mim e de você, né? E o significado de lembrar, que tem aqui na minha tradução, quem é o homem para que dele te lembres, nessa passagem, é justamente o significado de cuidar, de proteger e de estar sempre vigiando, né? Então, quando ele fala aqui, que é o homem para que dele te lembres, ou seja, para que dele esteja sempre cuidando, esteja sempre sustentando. E a verdade, irmãos, Deus sustenta todas as coisas. Deus sustenta tanto ímpios, mas especialmente os justos, aqueles que foram alcançados. Deus tem um cuidado especial com o seu povo, né? A gente vai ver isso em todas as escrituras, né? Deus cuidando do seu povo, dia após dia. E esse Deus que tudo criou está em um constante relacionamento com o homem, ao ponto de vir ao mundo e habitar entre nós. É quando ele fala aqui, e o Filho do Homem para que o visites. E esse o visite tem justamente o sentido de quando Jesus vem futuramente, né, que aqui no passado, quando Jesus viria futuramente ia visitar, né? A Bíblia vai dizer que Deus tabernaculou, né, conosco, Deus fez tenda, Deus fez morada no mesmo local que nós estamos fazendo, né? Então Deus, ele habitou entre nós, né? É como a gente estuda na pulseira do discipulado, né? É transcendência e emanência, né? É o Deus que transcende todo o entendimento. A gente não consegue compreender a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. A gente não consegue entender tudo isso, mas esse Deus, ele é emanente, ele emana. Então ele habita em nós, ele vem habitar e morar com nós, por mais que seja temporariamente, como foi com Jesus Cristo, e hoje ele habita em nós, né? Através do Espírito Santo, ele habita em mim e em você. É esse Deus que tudo criou, ele faz tudo isso. E eu vi um vídeo também na internet, há muito tempo atrás, não foi agora recente, que era justamente uma cena de um filme, eu não sei que filme era aquele. E era muito interessante, porque eram dois jovens, e eles estavam olhando as estrelas no céu. E o jovem falava justamente sobre isso. Existem tantas estrelas no céu. Ele fala esse relato da cientista, né, que existe mais estrelas no céu do que areia na terra. E a moça olha para ele e ela fala assim, a Bíblia vai dizer que Deus conhece cada estrela por seu nome. E mesmo assim ele se importa comigo. Não é interessante, né? Tanta coisa para Deus dar conta e Deus está se importando comigo e com você. Mas o salmista continua dos versos 5 ao 8. Continuando a sua linha de raciocínio, ele diz o seguinte: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. E meus irmãos, o homem, sendo tão pequeno em relação a tudo que Deus criou, ele é honrado mais que qualquer outra criatura. Pois Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E é justamente esse o significado, talvez na Bíblia dos irmãos, ainda que tiver com a Bíblia aberta, possa ser que diga o seguinte: fizeste, no entanto, um pouco menor que seres celestes. Algumas traduções têm, né, seres celestes, que seria a tradução mais viável, mas a minha tradução ela fala justamente um pouco menor que Deus, né? Mas você pode parar para pensar, como assim um pouco menor que Deus, né? Tu está falando que o homem é muito menor do que toda a criação, e como é que agora ele pode ser um pouquinho menor só do que Deus que criou toda a criação? E esse significado dele ser um pouco menor do que Deus é justamente porque Deus comunicou ao homem os seus atributos. Quando Deus faz, você vai lembrar lá de Gênesis, né? No primeiro dia criou Deus céu e terra. Aí quando vai lá para o sexto dia, né, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o homem foi criado de uma maneira especial. É como se fosse a coroa de Deus em toda a criação, ele bota o homem, né? Olha só, miseráveis e pecadores, Deus coloca-nos aqui para reger tudo isso, né? E o que o salmista nos expressa é que quando Deus criou todas as coisas, ele colocou o homem como mordomo de tudo. Infelizmente, por conta do pecado, o homem perdeu o controle de todas as coisas, ao ponto de não ser capaz de controlar até a si mesmo. Já parou para pensar nisso?
Deus colocou o homem ali para reger toda a criação que ele criou, e o homem tinha domínio sobre tudo, mas o pecado entra no mundo. Agora vá lá numa selva, nesse momento, e diga assim: leão, me obedeça, e volta para contar a história. Você voltar, eu acredito que você ainda tem esse poder. Hoje em dia, para a gente domar as feras, né, a gente tem que domesticar, né? Domesticar as férias, ou usar dados tranquilizantes e por aí vai, né? Então, a gente já é afetado pelo pecado por conta disso. E a gente é tão afetado pelo pecado que a gente precisa do quê? Do Espírito Santo, para exercer agora domínio sobre nós, né? Sobre si. A gente não tem nem mais domínio sobre si, imagine sobre as outras coisas, né? E, irmãos, Deus, Ele faz as coisas de maneira maravilhosa, né? A Bíblia também vai dizer que como Deus colocou o homem para cuidar do jardim, nós também somos cuidadores desse mundo, né? Não tem aquelas pessoas que não estão nem aí, né, para a natureza, né, e por aí vai. Não, a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos preservar a natureza, até porque a própria Bíblia diz que terá novos céus e nova terra. Então nós devemos preservar isso aqui também, porque a terra há de ser restaurada. Mas também tem aquele outro extremo, né? Tem pessoas que não se preocupam demais com a natureza e já tem pessoas que se preocupam demais. Por exemplo, tem pessoas que dão mais vazão para um animal, se preocupam mais com o animal do que até com o próprio ser humano. Já parou para pensar? Aquelas pessoas que, por exemplo, tem um animal que o cara bateu no animal, aí vem direitos humanos, não sei o quê, mas tem um cara morando na rua, não sei quanto tempo, que ninguém não está nem aí. Já parou para pensar como nós, depois da queda, ficamos desequilibrados, né? Quando não é 8, é 80, correto? Então, infelizmente, irmãos, a gente perdeu o controle das coisas. E, por fim, Davi finaliza o Salmo da mesma maneira que ele iniciou, louvando o nome do Senhor. Parou para anotar isso? Bota aí, irmão, o versículo 1, por favor. Versículo 1. O que diz o versículo 1? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Agora, pula lá para o versículo 9. O que é que diz o versículo 9? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, Davi, ele finaliza esse salmo de maneira maravilhosa. Ele começa louvando a Deus e termina louvando a Deus, né? É muito interessante. Então, irmãos, com isso, várias aplicações eu poderia trazer, mas eu nessa pregação especificamente eu não coloquei aplicações, porque eu achei que o salmo termina de uma maneira tão maravilhosa que é melhor só me calar com aquilo que tudo que Deus se revela. Mas eu posso dizer assim uma coisa para você que ficou gravado muito no meu coração. Deus tem cuidado, tá bom? Deus tem cuidado. Muitas das vezes a gente pensa que as coisas saem do controle das nossas mãos, que Deus não está se importando com a gente, mas Deus se importa com a gente e Deus tem cuidado de mim e de você. Então, quando você olhar para esse salmo, medite nisso. O Deus Criador de todas as coisas, Ele tem te sustentado e vai te sustentar até o dia da sua vida. Amém? Então, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.